Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Voltamos à nossa sessão dessa manhã, continuando com a pauta temática, seguindo agora o item 76, relatoria do conselheiro Iágaro, o Daí José da Silva. Iágaro, por favor, relato e voto. Iágaro? Está sem microfone. Perdão, presidente, perdão. Então, estou abrindo o voto, perdão. Então tá. Vamos lá. O Daí José da Silva. Tá. Esse é a mesma situação de débitos exigíveis, tá? O recurso voluntário, então, é contra a decisão da DRJ de Campo Grande, que exclui o sujeito passivo do Simples Nacional, com efeito a partir de 2018. A referida exclusão se deu com fundamento do artigo 17.5, né? Isto é, em razão da existência de débitos exigíveis, dos quais 11 débitos relativos ao Simples Nacional, períodos de apuração de 8 de 2013 a 12 de 2016, um débito fazendário, período de apuração 6 de 2007, e 4 débitos previdenciários, divergência de GFIP e GFS. Período de apuração outubro de 2016 e o 13º de 2016. Um débito previdenciário, processo de inscrição no total, e 5 débitos inscritos em dívida ativa, sendo 4 débitos previdenciários, né, e um débito fazendário, discriminados no anexo de folhas 26 e 28. Em petição de manifestação de conformidade, o sujeito passivo informa que buscou todas as formas de parcelamento, mas o fisco não deferiu o mesmo, que não foi observado o devido processo legal e o direito à ampla defesa, que garantiria ao contribuinte o direito de não ser excluído sem observância desses princípios, que a exclusão por débitos violaria o artigo 59.1 e 7º, parágrafo único da Constituição Federal, bem como os princípios da capacidade contributiva, ao obrigá-lo a utilizá-lo o regime de tributação mais gravoso. E não foi observado o rito da Lei 9784, pois a exclusão suprimiu instâncias administrativas. Argui ainda a aplicação do artigo 170, inciso 9 e 179 da Constituição Federal. A DRJ negou o provimento da manifestação de conformidade em razão da existência de processo fiscal em cobrança sem unidade suspensa, sendo que a inscrição, as inscrições foram parceladas em 14 de 11 de 2017, ou seja, após o prazo de regularização. Em recurso voluntário, o contribuinte reconhece a existência dos débitos, mas informa que os mesmos foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, cuja guia relativa à primeira parcela de adesão foi paga em 29 de 6 de 2018. Em relação aos débitos de agosto de 2013 a setembro de 2013, janeiro de 2014, maio de 2016 e dezembro de 2016 e agosto de 2017, relata que foram feitos parcelamentos em 14 de 11 de 2017. Por esse motivo, entende que se houver a regularização dos débitos no prazo de 30 dias da ciência da DE, deve ser tornada sem efeito o ato de exclusão. Defende que o início da contagem do prazo de 30 dias, em face do artigo 42 do decreto 7235, inicia-se a partir da definitividade da decisão em razão de ter interposto recurso com efeito suspensivo contra o ADE. Fundamenta sua posição no artigo 39 da Lei Complementar 123 de 2006. Alega, como fez na manifestação de inconformidade, violação ao princípio constitucional da ampla defesa, artigo 5º, sobre a impossibilidade de exclusão por débitos previstos na Lei Complementar 123, em ofensa à Constituição Federal por não observar hierarquia das normas, artigo 59, onde a Constituição Federal prevê tratamento diferenciado às pequenas empresas. Ao final, requer o provimento do recurso voluntário para que reconheça a regularização dos débitos que se deu antes de o ADS se tornar definitivo, é o relatório. O recurso é tempestivo, né, e por preencher os demais requisitos deve ser conhecido. A exclusão do Simples Nacional decorreu da existência de débitos com entidades não suspensas conforme a DE, cuja ciência se deu em 21 de setembro de 2017, folhas 30. A regularização dos débitos, conforme declarado pelo contribuinte, ocorreu em 2 etapas. Parte pela inclusão do PERT, em 29 de 6 de 2018, outra parte em parcelamento iniciado em 14 de 11 de 2017, isto é, muito após o prazo de 30 dias da ciência da DE de exclusão. A motivação legal para a exclusão, né, consta no artigo 17 da Lei Complementar 123, o contribuinte defende que a apresentação de manifestação de inconformidade contra o ADE de exclusão
teria o condão de suspender o prazo para a regularização dos débitos que motivaram a exclusão. Fundamenta sua posição com base no artigo 39 da Lei Complementar 123. Todavia, o contribuinte esquece que o texto legal deve ser compreendido em sua integralidade, não apenas em excessos que isoladamente podem levar a intérprete a conclusões erradas. Transcreve-se para melhor compreensão a integralidade do dispositivo invocado, né? E aqui eu faço destaque em relação ao parágrafo 5º e 6º, que a impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser decidida em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva administração tributária. E na hipótese prevista no parágrafo 5º, o Comitê Gestor do Simples Nacional poderá disciplinar procedimentos e prazos, bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de apresentação de impugnação, defesa ou recurso. O prazo para a regularização dos débitos que, porventura, impedem a opção, se encerra na data da opção, isto é, em janeiro do respectivo ano calendário, conforme preceitua o artigo 76 da então resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94, de 2001. E essa resolução, no parágrafo 1º, né, ela prevê que o prazo de 30 dias, né, contados a partir da ciência do ato de exclusão de ofício, possibilitará a permanência da microempresa da IPP competência nacional. Por fim, em relação à afronta a princípios constitucionais em face da aplicação de lei vigente, no caso da lei complementar, ressalta que não cabe ao julgador administrativo, né, afastar a aplicação de lei sob o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade consoante o artigo 26A do Decreto 7235. Na mesma linha, a súmula CARF número 2. Por fim, como consignado também, a decisão de primeira instância para o Tribunal Federal considera como constitucional a exigência de irregularidade fiscal, como eu já falei em outro voto relatado nessa mesma sessão. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, né, como voto presente. Acho que é alguma discussão sobre a matéria. Não haver manifestação, propôs o relator é negar provimento por unanimidade, manter a exclusão, ninguém se manifestando, entendimento que é unânime a decisão. Julgamento encerrado, negado provimento, item 76. Eu vou pedir, Iago, que você faça o 78 agora, porque depois eu tenho dois processos com o Evandro, o 77 e tem o 71, que é de ontem, eu vou fazer depois juntos os dois do Evandro. Então, peço que você faça o 78 primeiro, que é Rio Verde e Guilherme, por favor. Bom, o 78, então, também está na pasta, tá? Trata-se de recurso voluntário, né, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional no ano calendário de 2018. O indeferimento se deu em razão da existência de débitos do Simples Nacional devidos entre maio de 2016 a novembro de 2017, conforme termo de folhas 49 e 55, e a ciência ocorreu em 19 de fevereiro de 2018. Em manifestação de inconformidade, folhas 2 e 24, o sujeito passivo informa que solicitou o parcelamento dos débitos, mas que havia erro sobre os débitos dos períodos de apuração abril de 2017 e agosto de 2017. E que, diante desta inconsistência, decidiu não pagar a primeira parcela. Que em 1º de fevereiro de 2018, os débitos que motivaram o indeferimento se encontravam com exigibilidade suspensa. Que até 19 de fevereiro de 2018, né, os efeitos dos débitos não foram retificados pela RFB, e que, enquanto não definitivamente julgado a exclusão, o mesmo deve continuar com o optante do Simples Nacional. A DRJ negou o provimento à manifestação de inconformidade em razão de que o pedido de parcelamento não foi validado, isto é, não foi deferido em razão do não pagamento da primeira parcela, de que apenas em 3 de julho de 2018 houve novo pedido de parcelamento. A referida decisão, né, segue a emenda da decisão. Em breve recurso voluntário, o contribuinte reconhece que o parcelamento efetuado no prazo para a regularização dos débitos que motivaram o indeferimento da opção não foi validado por falta de pagamento da primeira parcela. Repisa os argumentos da manifestação de conformidade, isto é, de que não pagou a primeira parcela do parcelamento porque em 2 dos 18 períodos havia erro no valor do débito. Alega que houve desídia da Receita Federal em atender o pedido de retificação das declarações e o pedido do novo parcelamento, no período de entre 24 de janeiro de 2018, quando foram transmitidas as declarações retificadoras, e 31 de janeiro de 2018, prazo limite para essa regularização. Ao final, requer o efeito suspensivo da decisão atacada, determinando o enquadramento recorrente no Simples Nacional. Relatório.
O sujeito passivo apresentou o recurso é tempestivo, né, e por preencher os demais requisitos deve ser reconhecido. O mérito. Conforme consignado a decisão de primeira instância, verifica-se que o parcelamento efetuado em 18 de janeiro de 2018 e que, portanto, suspenderia a exigibilidade dos débitos que motivaram o indeferimento de opção, não foi validado por falta de pagamento da primeira parcela, fato reconhecido pela recorrente. Absolutamente improcedente o argumento de desídia da administração tributária no período entre 24 de janeiro, quando foram transmitidas as declarações retificadoras, e 31 de janeiro, prazo limite para a regularização, pois nada impedia de a recorrente cumprir os requisitos mínimos para adesão do parcelamento, o pagamento da primeira parcela e proceder à correção dos valores por ela contestados para, na sequência, deduzir eventuais pagamentos a maior durante o longo parcelamento requerido, com duração estimada de 5 anos, 60 parcelas. O prazo para a regularização dos débitos que porventura impede a opção, né, eu vou repetir aqui, né, como os outros votos dessa natureza, né, é o artigo 6º da resolução do Comitê Gestor número 94. Dessa forma, não tendo a recorrente regularizado os débitos que motivaram o indeferimento da opção, até o último dia de janeiro do ano calendário, correto o ato administrativo que vedoa. A recorrente, com pedido supletivo, requer o efeito suspensivo da decisão acatada, determinando o enquadramento da recorrente no Simples Nacional no ano calendário de 2018. Tal demanda não merece guarida. O artigo 39 da Lei Complementar 123 regula o contencioso administrativo do Simples Nacional, e os parágrafos 5º e 6º explicitam que, no caso de indeferimento de opção ou de exclusão, o Comitê Gestor do Simples Nacional disciplinará os procedimentos. Transcreve-se para melhor compreensão e integralidade do dispositivo invocado. Né? Parágrafos 5º e 6º, né, que trata desse aspecto específico, né? O prazo para a regulação dos débitos, porventura, né, é aquele do 76 de 94, então repiso de novo a questão da resolução. Em resumo, conforme o parágrafo 1º do artigo 76 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 94, aplicável à época da exclusão, apenas a regularização no prazo de 30 dias da ciência do ato de exclusão possibilitaria a permanência do contribuinte no respectivo ano calendário, hipótese, como referido, que não ocorreu. Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo. Este é o voto. Alguém quer se manifestar? Aqui já é tema de indeferimento, não é de exclusão. Pagano sempre tem alguma posição a respeito disso? Quer falar, Pagano? Por menos dos 30 dias, alguma coisa aí? Houve o pagamento posterior, né? Não, na verdade, o primeiro parcelamento, né, ele não cumpriu o requisito de parcelamento para pagar a primeira parcela, né? Então, Bem depois ele fez um novo parcelamento. mas ele fez o parcelamento, mas não foi pago também, não foi? Isso que eu entendi. O segundo está em andamento, o segundo nem é objeto. Não foi liquidado. Cortou tudo, e agora você podia repetir o segundo o quê? O segundo não foi liquidado ainda, está em andamento. Entendi. Não, eu não, nesse caso não, Ciccone. Nesse caso, porque ele não pagou. Ok. Então, uma vez manifestação unânime, negado o provimento, mantida a exclusão, mantido o indeferimento do contribuinte do regime do Simples Nacional. Obrigado, Iágaro, em julgamento encerrado, item 78. Agora, Evandro, tem o item 77 e o item 71, que era de ontem, é da mesmo contribuinte, e um deles eu vi que é exclusão do Simples e o outro é indeferimento. Eu acho que os dois, você pode fazer os dois, pode escolher qual você quer fazer primeiro. Apenas eu quero alertar o seguinte, é que aqui na pauta estaria invertido em relação ao voto que você postou aqui. O que seria de exclusão dele seria indeferimento e vice-versa. Depois que você fizesse o voto, você esclarece para que eu possa acertar a pauta. Tá. Vamos para o 71 primeiro. O 71, na pauta, ele está constando como opção, e parece que no seu voto ele é de exclusão. É de exclusão. Então está invertido aqui, mas tudo bem, vamos lá. Uhum. O item 71, então, relatoria do conselheiro Evandro, Omega Sound. Então, trata-se de exclusão do Simples Nacional por débitos inscritos com exigibilidade não suspensa, né? Conforme o relatório aqui, ele tinha 2 inscrições em dívida ativa, né?
Manifestação de conformidade, ele alegou que foram parcelados, né? O acordo julgou a manifestação de conformidade improcedente, né? Vamos ao voto. Ele é tempestivo e atende a requisitos, motivo pelo qual dele conheço, no mérito, né? A recorrente solicita seu retorno ao Simples, levando em consideração a sua atual situação financeira, independente do que preceitua a Lei Complementar número 123. Né? Na manifestação, ele chega a falar que ele nem, no recurso voluntário, ele nem insiste que foi parcelado. Por os motivos que eu vou falar, é o seguinte, é porque os débitos, aqui verifique que os débitos que motivaram a exclusão da recorrente não estavam regularizados no prazo de 30 dias da ciência do ato de exclusão, conforme informações aqui do acordo, né? Então, das duas inscrições, né, uma estava extinta, mas o pagamento foi a posteriori, e a outra, né, não estava extinta, outro parcelamento, a outra inscrição. Então, ele pagou, uma das inscrições ele apagou a posteriori do prazo de 30 dias e a outra não foi paga, né? Então, a legislação prevê permanência, né, mediante a comprovação da regularização, não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente o débito, junto à PGFN, apresentar a documentação comprobatória de conta negativa de existência de débito, permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão do recorrente Simples Nacional nos termos do inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2007. Então, ante todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional. Nenhuma manifestação. Ninguém vai se manifestar. Negado. Tem alguém falando? Negado o provimento ao recurso, item 71, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Conselheiro Evandro, ainda continuando, agora o mesmo contribuinte, item 77, aí já se trata de opção. Opção, porque em 2013 ele foi excluído, em 2014 ele tentou fazer opção pelo Simples Nacional. Então vamos lá, pode ir, Evandro. Item 77. Então vamos lá. Ela teve seu pedido de inclusão indeferido, né, tendo em vista a existência de débito com exigibilidade não suspensa. Né? Então, o Código de Receita aqui inscrito em dívida ativa, informa o processo aqui. Então, ela apresentou manifestação de conformidade, alegando síntese que sanou suas pendências através de parcelamento. Informa também que pugnou sua exclusão naquele processo de 2013 que a gente acabou de julgar, que ainda não foi julgado. Por fim, requereu o acolhimento de sua manifestação. O acordo indeferiu a manifestação de conformidade. Vamos ao voto. Né? O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos, por motivo que eu lhe conheço. A recorrente solicita seu retorno do Simples Nacional, afirmando que não tem respaldo da afirmação de rescisão de parcelamento, pois sempre pagou corretamente as referidas parcelas. Eu trago aí as razões da defesa, né? Verifique que o débito que motivou o indeferimento da opção do recorrente pelo regime foi regularizado somente em 2016, né? Ou seja, posteriormente ao prazo legal que se encerrou em 31 de janeiro de 2014. Né? Então, nos termos do outro, eu estou mantendo a exclusão do Simples Nacional. Só tem uma diferença, Fabiano. No outro, ela ainda não havia pago todos os débitos. Aqui ela já pagou, só que posterior. Então, acho que aqui você tem a divergência. Aqui no caso é indeferimento, né? A proposta é manter a decisão, né, e negar provimento. Marco, agora eu vou escolher o voto, acho que o Pagano talvez vá divergir. Marco. Acompanhe. Pagano? Acompanhe. Júnior? Acompanhe. Iágaro? Acompanhe. Paula? Acompanhe. Luciano? Com o relator. Também acompanha, unânime, negado o provimento, mantida o indeferimento da contribuinte para a opção pelo regime do Simples Nacional. Continuando, item 79, relatoria do conselheiro Iágaro, São Bernardo. Está faltando um O, não sei se é São Bernardo ou São Bernardo. De qualquer maneira, é esse o item 79.
Mas pode ser, Alberto. Então. Como? Tem o 78 também. Mesma... Esse aqui também é indeferimento, né? Vamos lá, Iago. Bom, então 78 ou 79? Não, 78 já foi, né? Ah, não, É, 78 nós já julgamos. Eu anotei aqui. Você já julgou 78, Thiago. 78 já foi, sim. Já foi, tá É anotado porque aqui. ele pulou e o Evandro passou para você e depois voltou no Evandro. O ar marítimo está deixando você, assim, mais preocupado. Não, mas eu... O 79, é São Bernardo ou São Bernardi? Senhor. Que aqui na pauta tá faltando um O aqui no Bernardo. Não sei se tem um O. Não, é São Bernardo. Bernardo. Então vamos lá. Entendeu, né? Item 79, indeferimento de opção. Isso. Bom, recurso voluntário, o referido deferimento, estava no segundo parágrafo do relatório, o referido deferimento se deu em razão da existência de um débito relativo à multa por atraso na DIRF, no valor de R$200, conforme termo de indeferimento de 13 de fevereiro de 2017. Em petição denominada impugnação ao termo de deferimento da opção civilizacional, o legislativo informa que tomou conhecimento do deferimento em 26 de janeiro de 2017, quando não conseguiu emitir o documento de arrecadação do Simples Nacional, relativamente a dezembro de 2016, em razão dos débitos existentes. Informou na oportunidade que pagou a multa relativa à DIRF de 2014 em 26 de janeiro de 2017, e que parcelou os demais débitos existentes em 27 de 1 de 2017. Informa que a representante da empresa, por motivos de saúde, viu-se obrigada a se afastar e, por essa razão, não concluiu os procedimentos para regularização até o dia 31 de janeiro, fazendo de forma imediata, assim que se restabeleceu em 3 de fevereiro de 2017. A DRJ negou o provimento, a manifestação de conformidade, em razão da não liquidação do débito no prazo de opção. Em breve recurso, né, de uma folha, a contribuinte apenas corrige a informação sobre a data do seu afastamento, que a impediu de regularizar a pendência até o último dia de janeiro de 2017, retificando a informação prestada no documento denominado impugnação, para 19 de janeiro de 2017 a 20 de janeiro de 2017, com mais 10 dias de atestado médico. Assim, requer a reavaliação do indeferimento da opção simples nacional, por entender que a não regularização se deu por motivo de força maior. É o relatório. O sujeito passivo foi certificado a decisão de primeira instância em 30 de 10 de 2018, conforme extrato de rastreamento de objeto da empresa de Correios e Telégrafos, né, folha 37, se alguém quiser acompanhar, por favor, porque é questão de tempestividade. Portanto, o recurso voluntário apresentado em 4 de dezembro de 2018, conforme o termo de análise de sessão juntada por 40, é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Já olhei aqui o carimbo, Iago, mesma questão do carimbo, é que algumas unidades o contribuinte leva a peça recursal na unidade, aí dias depois que eles fazem a juntada no e-processo. E o carimbo é 29 de 11, se não me engano aqui. Então, está tempestivo, sim. Tá, então eu vou esperar isso aqui, então eu vou corrigir isso aqui. Então. Eu realmente estava me valendo nos processos com o termo de análise aqui, acreditando na... Mas a questão é que muito contribuinte leva lá na recepção física, né? E aí dias depois é que a unidade anexa no processo. Eu já fiz muito isso, Iago. Depois eu aprendi que eu tenho que olhar na peça, na primeira página. E às vezes não tem nem o carimbo, tem um códigozinho assim no recurso, sabe? Dessas máquinas que colocam a data. Sim, tem um carimbo de protocolo embaixo, com a data, é bem pequenininho, mas não é lógico. O carimbo eu vi, mas como eu vi o termo de análise ali, eu achei que aquele termo o sujeito teria feito ele correto, né? Então, pelo menos referido ao carimbo, né? Mas nem isso ele fez. Bom, de qualquer forma, eu fiz o método, vamos lá. Então, eu vou reformar aqui a questão da tempestividade, tá? Do conhecimento. No método. Não assiste razão recorrente, visto que o afastamento por motivo de saúde, que em tese poderia configurar motivo de força maior para a não regularização do débito que motivou o determinamento da opção, é irrelevante. Conforme consignado na decisão de primeira instância, folhas 28 e 31, embora o pagamento do principal tenha ocorrido em 27 de janeiro de 2017, apenas em 28 de 2 de 2018 houve o pagamento dos acréscimos legais necessários à suficiente liquidação integral do débito, que motivou o diferimento da opção, isto é,
mais de 1 ano após o período de afastamento da representante legal da empresa por motivo de saúde. O prazo para a regulação dos débitos, né, volta aqui os prazos da resolução do comitê. Então, assim, volta no mérito, então, volta no sentido de negar provimento ao recurso voluntário apresentado ao síndico parceiro. Então, o débito foi regularizado só 1 ano depois, mais de 1 ano depois. Né? Alguma dúvida? Negado o provimento unânime. Obrigado, Iágaro. Seguindo. Item 80. Relatoria conselheira Júnior, José de Fátima Meinberg. Júnior. Pronto, Júnior. Desculpa, tá aí. Eu só estou abrindo aqui, que eu abro no meu aqui. Tá. Ótimo. Esse aqui é super simples. É o Simples Nacional, né? A questão de exclusão por ultrapassagem do limite da receita bruta. Foi feito o lançamento da omissão, e esse lançamento gerou um processo. Esse processo eu já conferi, ele já foi julgado, eu coloco aí. Eu estou indo direto para o voto, tá? Eu coloco aí o julgamento dele, que confirmou o lançamento. E dessa forma, como a infração de omissão de receita foi mantida nos autos do processo administrativo de final 2012-21, não resta dúvida de que o recorrente ultrapassou o limite da receita bruta prevista em lei, devendo ser mantida sua exclusão no Simples. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Tranquilo? Quem quer pesquisar, se manifestar? O conselheiro já pesquisou, tem uma outra infração, com isso já foi julgado, com isso passou do limite, enfim, matéria probatória, né, já foi feita, acho, da própria relatora. Então, unânime, negado o provimento, mantida a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Continuando com a Júnior, agora o item 81, me parece, Júnior, só me esclareça aqui, para fins de pauta, que aqui se trata de Simples, esse próximo agora, de Simples Federal, é isso? Isso. Então, tá. Próximo é Simples Federal. Item 81, Regalite, comércio de artigos artesanais. Deixa eu ver se tem alguma peculiaridade aqui. Ele fala de nulidade, ele aqui só acrescenta nulidade do ADE por erro na fundamentação legal. Aí eu acho que seria bom eu ler. De acordo com a recorrente, a Lei 9841, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, prevalece sobre a Lei 9.317/96 ao determinar o desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno porte, dar-se-á quando excedidos ou não alcançados os respectivos limites da receita bruta anual fixados no artigo 2º. E dispõe no seu parágrafo 2º que, aspas, a perda da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte em decorrência do excesso de receita bruta somente ocorrerá se o fato se verificar durante 2 anos consecutivos. Diante da referida alegação, concluiu que o ADE seria nulo de pleno direito, uma vez que sua fundamentação não observou o ordenamento jurídico vigente. Incorreta a alegação da recorrente, como bem observou a decisão recorrida, o Estatuto da Microempresa, regulamentado pela Lei 9841, refere-se a tratamento administrativo, creditício e financeiro dispensável às empresas que se encontrem em suas condições. A própria lei deixa claro em seu artigo 1º que as questões tributárias estão submetidas ao disposto na Lei 9.317/96. Aí eu transcrevo aí o artigo 1º e grifo. Ainda que se entenda, como alega recorrente, que se trata de norma geral sobre o tratamento a ser dispensado à micro e pequena empresa, a solução seria a mesma. Isso porque, tratando-se de lei ordinária posterior, eventual antinomia existente entre a referida lei e as normas especiais, como é o caso da 9.317, se dá em favor da lei especial. Por fim, não foi infringido quaisquer dos dispositivos do artigo 59 do Decreto-Lei 70.235. Faço exposto, rejeita a alegação de nulidade. E aí, a alegação quanto ao mérito, ela fala da questão da retroatividade do ADE, eu cito a decisão do STJ, falando que o ADE tem efeitos declaratórios, né, e que, portanto, poderia produzir esse efeito. E, por último, em relação ao processo de omissão de receita,
Aqui, ó. A questão fundamental do índice da controvérsia refere-se à omissão de receita lançada nos autos do processo de final 2005-89, uma vez que a omissão de receita é apurada no lançamento de RPJ que faz surgir a causa de exclusão do Simples. Sendo assim, entendo que o deslinde do processo relativo ao lançamento da omissão de receita é questão prejudicial à análise do presente processo. Ocorre que, de acordo com a decisão recorrida, o processo número 2005-89, relativo à omissão de receita, não foi objeto de impugnação por parte da recorrente. Aí eu transcrevo o trecho aí, ó. Registre-se que o processo 2005-89, no qual foi lavrado o auto de infração que apurou omissão de receita, encontra-se, aspas, encerrado por transferência, conforme consulta efetuada ao Profisc, inexistindo débitos em aberto no mesmo. No sistema Comprote, verifica-se que o mesmo encontra-se na equipe de lançamento e parcelamento DERAT SPO, desde 17 de 5 de 2006. Assim, tendo em vista que a infração de omissão de receita não foi impugnada nos autos do processo administrativo 2005-89, não resta dúvida de que a recorrente ultrapassou o limite da receita bruta prevista em lei, devendo, portanto, ser mantida sua exclusão no Simples. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Simples Federal extrapolou o limite da receita. O processo já julgado, alguma dúvida? Julgado não, nesse caso nem impugnado. Né? Impugnado foi, desculpa. Alguma dúvida? Unânime, negado provimento, mantida a exclusão do Simples Federal. Obrigado, Júnior. Seguindo, item 82 da pauta, relatoria do Conselheiro Marco Rogério, SOS Monitoramento. Marco, por favor. Pronto. Eu já vou partir para o voto, tá? Eu faço esse voto aqui, ele tem eu abordo uma série de questões que não foram suscitadas na peça recursal, até por causa da jurisprudência formada, jurisprudência entre aspas, né, pela maioria dos nossos consensos de julgamento. Então, esse processo aqui, ele já vou direto lá para voto. É simples nacional, né, Marco? Federal. Federal, tá. Federal. Então, na realidade, é assim, ó. Eu vou ler o voto, e ele talvez gere alguma discussão aí. Então, eu peço que é uma matéria um pouco mais complicada. Eu, aliás, já antecipando, eu refleti muito sobre esse voto. Aliás, acho que claro, não constante, mas sempre refletindo, esse voto aqui me deteve quase 2 meses de reflexão sobre várias questões nele. Mas vamos lá. Do recurso voluntário. Antes de enfrentar os pontos alegados à sua peça recursal, entendo que cabe uma apreciação do que se encontra nos autos para evitar enquadrá-lo em situações correlatas que comumente enfrentamos e nos posicionamos nos julgamentos deste colegiado. Conforme se depreende do relatado anteriormente, o presente caso envolve uma exclusão do Simples Federal, constatado durante um curso de procedimento fiscal. Nesse procedimento, observou-se que no transcorrer do período fiscalizado, janeiro de 2003 a setembro de 2006, que o contribuinte exercia atividade econômica preponderante de prestação de serviços de portaria e monitoramento de alarmes em prédios residenciais e comerciais, conforme consta no seu objeto social. Tal atividade seria impeditiva nos termos explícitos do inciso 12F do artigo 9º da 9317. Não poderá enquadrar pelo Simples, que realiza operações relativas à prestação de serviços de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra. Compulsão dos autos em análise detida, eu me debrucei nesse auto, é um processo daqueles antigos, de vários volumes, eu olhei calmamente, procurei, né? Claro que às vezes a gente não consegue, não dá para dizer, ser presunçoso de achar que analisou tudo, esgotou todas as possibilidades. Compulsão dos autos em análise detida, verifico que o parecer da DRF de Santa Maria, que fundamentou a ADE de exclusão, contextualiza que foi utilizado basicamente o que consta no objeto social para promover tal exclusão. Tal parecer se valeu da representação fiscal, exclusão do Simples, de 2007, para tanto que a motivação foi decorrente de tal situação, atividade econômica vedada que consta no objeto social do contrato social e alterações. Ou seja, a exclusão do Simples Federal, com efeitos a contar de 1 de 1 de 2002, se deu basicamente pelo contrato social e atividade ali constante. Tranquilo.
Na sua defesa de exclusão do simples, que não é a manifestação de conformidade, é um SRS que ele apresenta, solicitação de revisão de exclusão, que ela depois foi convertida em manifestação de inconformidade, já antecipando aqui, junto com autodifração. Na sua defesa de exclusão do Simples Federal, apresentada através do SRS, recebida em 27.3, não há nenhuma defesa do mérito da questão, se basicamente na questão de que o ADE não se prestaria a tal exclusão em si por lei ordinária. Ou seja, a primeira linha de defesa, que eu não entendo que seja, não está no PAF, ou seja, não se pode falar, foi a manifestação, o SRS, que é uma espécie de solicitação de revisão de ofício, tá? Ele apenas diz que teria que ser excluído por lei. A única linha de defesa dele. Frisa-se que, em nenhum momento, há a contestação do exercício da atividade pela qual é imputado. Conforme relato da autoridade fiscal, por conta da autuação fiscal que sobreveio, logo depois do ADE, ele foi intimado a esclarecer qual tipo de forma de tributação tal, e houve uma autuação de autodifração. Conforme relato da autoridade fiscal, por conta da autuação fiscal que sobreveio posteriormente, a SRS foi tratada como parte da manifestação de conformidade, a ser apreciada em conjunto, quando da apresentação de manifestação de conformidade do auto de fração, o que ocorreu em 24/10/2007. Na peça manifestatória, teceu as seguintes linhas de defesa: nulidade do auto administrativo, questionou a retroatividade dos efeitos do ADE, questionou a exclusão, que penalizaria o contribuinte por uma omissão da receita quando do seu ingresso, ou seja, aquela questão que ele entende que tem direito adquirido. Ou seja, novamente, no momento, aduza na sua defesa que não exercia a atividade que estava imputada. A BRJ, primeira instância administrativa, após apreciar as alegações do contribuinte, rebateu negando o provimento integral, da qual tomou ciência em 27/7/2010. Após apresentar recurso voluntário em 30/7/2010, um processo de 10 anos aqui, em que tece basicamente as seguintes linhas de defesa: requer o efeito suspensivo da impugnação, alega inocorrência da alteração superveniente das atividades, os efeitos da sua exclusão se deram a partir de 1 de julho de 2002, quando ele entender que a situação excludente existiria anteriormente a essa. Então, é a questão de direito adquirido. Ele entende que teria direito adquirido. Assim, se houve permissão de ingresso, então não poderia excluir por esse motivo. Essa é a linha de defesa desse. Então, teria o direito de permanência do simples. Essa foi a peça recursal dele. Ou seja, novamente, nada rebate a questão de exercer a atividade vedada, pelo contrário, na sua defesa, tece alegações na linha do direito adquirido, já que ingressaram no Simples Federal com atividade vedada, teria esse direito a partir de então. Paralelo a isso, temporalmente falando, vou aproveitando aqui, temporalmente falando, temos nos autos o relatório de fiscalização para autuação, tá? Agora, no lucro real. Tal procedimento fiscalizatório teve início antes da exclusão, tá? Temos de início datado em 1 de 1. Tais informações foram extraídas com base na documentação fiscal e contábil do contribuinte, incluindo várias notas fiscais, que comprovariam a atividade vedada. Exemplificativamente, a nota fiscal 1905 tem a seguinte descrição da atividade, referente a serviços de portaria, no mês de fevereiro, nota fiscal emitida em 11 de 2 de 2013. E assim são as notas fiscais seguintes até e-folha 143, todas com praticamente a mesma descrição de atividade. Ou seja, teve, e seja assim, então, o fiscal foi lá, fez um ADE, na época, não se tinha jurisprudência, não se tinha conhecimento dessa matéria, fez um ADE de exclusão com base no contrato social. Logo depois, fez o auto de fração, e nesse auto de fração, ele traz, novamente, refundamenta esse ADE e traz documentos provando a atividade do contribuinte. Então, há uma eventual discussão nos autos dos termos que geraram o ADE do Simples Federal, em que há o teor que foi uma atividade vedada, mas depois confirmada por elementos probatórios dessa atividade. E também um aspecto que em nenhum momento o contribuinte questionou nos autos do exercício dessa atividade vedada, inclusive, pelo contrário, ele não testa isso. A Júlia pediu palavra, não sei se... Júlia, você vai interromper o relatoria? Você acha melhor? Então vai, Marco. Ah, não, a Júlia levantou ali a mão, né? Tá, então assim, ó, eu faço a cronologia dos eventos, tá? Assim, contextualizando os autos, quando da interposição da manifestação de conformidade, ou seja, quando inicia o PAF, decorrente da exclusão do Simples Federal e respectiva atuação fiscal, o contribuinte já estava ciente da atividade vedada e das provas constantes dos autos. Tá? Então, reitero que, apesar de já dito várias vezes, em nenhum momento contestou o exercício dessa atividade vedada. Pelo contrário. Assim, não vislumbro nenhuma eventual alegação de nulidade do ADE
ao motivar pelo objeto do contrato social. Tal questão fica evidenciada ao longo da fiscalização, bem como comprovada em paralelo no próprio processo. Quanto à apresentação de manifestação de conformidade, haver nos autos comprovação da efetiva execução da atividade da portaria do contribuinte. Entendo que não houve nenhum cessamento de defesa, pois, ao principiar a sua defesa administrativa, quanto à apresentação da manifestação de conformidade, o contribuinte tinha pleno conhecimento dos elementos da acusação constante nos autos. Da sua exclusão do simples federal, como o relatório da ação fiscal, detalha os elementos daquele. Igualmente, entendo que, apesar de não alegado também no recurso voluntário, após a apresentação da manifestação de conformidade, a aplicação do artigo 17 do decreto 7235, que estabelece que será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte no âmbito do processo administrativo fiscal. Então, ele não alega, ele não contesta isso em nenhum momento. Ou seja, abstraindo aqui as alegações da peça recursal, que nada aborda desses pontos, e falando pela posição formada ao longo do tempo nesse colegiado em matérias similares, em síntese, já exposto em detalhes acima, vislumbra nos autos o seguinte: não cabe a aplicação da súmula CARF 134. Ou seja, a súmula CARF 134 não fala nada, ela diz assim, ó, o contribuinte não pode ser com base apenas no contrato social. Nos autos tem outros elementos. Então, eu entendo que não é caso de aplicação da súmula CARF 134. Não houve nulidade do ADE, já que a questão comprobatória foi suprida antes da manifestação de conformidade, ou seja, antes de instalar o contencioso administrativo, e o contribuinte em nenhum momento deve prejudicar sua defesa. Em nenhum momento da sua defesa foi suscitado pelo mesmo não exercer a atividade vedada pela qual lhe é imputado. Assim, passo aos pontos alegados na peça recursal. Quanto ao pleito de efeito suspensivo da sua defesa, aqui eu estou rejeitando, né, porque isso aí já está com base, já está previsto no CTN. Do alegado, direito adquirido ao entrar no Simples Federal, aqui é a outra alegação que ele traz na peça recursal, que ele teria o direito, já que permitiram ele ingressar com atividade vedada, então não poderia excluir depois. Também estou negando. Então, nos tocantes às várias posições dotadas da sua defesa, de que a Constituição Federal lhe daria guarida, em detrimento do ordenamento infralegal explícito, cabe ressaltar que são matérias que aí eu afasto por causa do artigo 26A do decreto e súmula CARF número 2. Ele faz uma série de alegações lá. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Dúvidas ou palavras? Debates. Júnior, queria se manifestar? Vamos lá, Júnior. Só para esclarecer aqui. No processo de exclusão, ele foi feito exclusivamente com base no contrato social. E aí, esse processo de exclusão gerou um processo relativo ao lançamento. Está tudo no mesmo processo, Júnior. O lançamento e a exclusão foi feito no mesmo processo. Esse processo, que é o correto até. Tá. E em que momento foi trazida a questão das provas? Elas já estavam lá em razão do processo de omissão? É isso que ficou confuso para mim. Não, você afirma no começo que é só o contrato, e depois você afirma que existem provas do exercício. Na época, isso nós estamos falando mais de 2007, né? Na época, assim, ó, o fiscal foi lá, iniciou o procedimento fiscal e identificou que o contribuinte teria, em tese, uma atividade vedada. Aí ele fez o ato de exclusão, com base no contrato social. Olha, atividade vedada no contrato social. Entregou. Questão de 1 mês, 2, 3 meses depois, ele fez o auto de infração. E aí se principiou o processo administrativo. Está tudo no mesmo auto. A questão é, ele fez com base no contrato social, só que os elementos, quando ele faz o auto de infração e faz o TVF, o termo de verificação fiscal, seja lá o nome que ele dá no processo, nos autos, ele redetalha essas informações aí da exclusão, da atividade do contribuinte e tudo, e anexa uma série de provas da atividade vedada. Ou seja, que é o serviço de portaria, tal, ele anexa uma série de notas fiscais. Então, na realidade, assim, ó, a exclusão dele, tá? Ela para mim, nesse processo aqui, ela tem 2 momentos, e as provas foram, de certa maneira, sanadas, colocadas ali no processo. Então, não foi só com base no contrato social. Essa é a minha visão. Marco, deixa eu fazer uma pergunta, só para esclarecer, até na linha do que a Júnior está dizendo. Realmente, o processo antigo e tal, e no começo foi isso aí, o contrato está aqui, eu vou tirar fora. Aí, em seguida, fez o procedimento fiscal e fez o auto de infração lá, pelos motivos que não vem ao caso agora aqui. Mas a exclusão se manteve pelo processo em face da atividade vedada ou porque com esse auto de infração estourou a receita? Da atividade vedada, presidente. Ok, tá bom. E com isso, o fiscal, no curso do procedimento,
do lançamento, ele trouxe todas as informações necessárias para complementar aquilo que estava apenas subjetivamente no contrato social. É isso. Exatamente. Ok. Estou satisfeito. Alguém mais? Tanto que o auto de fração, ele é uma decorrência do ADE, da exclusão. Tá? Ele foi por quê? Porque ele estaria requalificando do Simples Federal para o lucro real. Entendi. Bom, acho que está ok, né? Ninguém vai se manifestar. Então, unânime, negado o provimento, mantido a exclusão. Não, presidente. Desculpa, Ivan. Presidente, eu vou abrir divergência. Se for colher os votos, eu vou abrir divergência. Então, um momentinho. Então, vamos lá. Marco está votando por negar provimento, mantendo a exclusão do Simples Federal. Desculpa, Ivan, não vi sua mão levantada. E vou colher os votos, então. Começando com o Pagano. Pagano, por favor. Presidente, meu ouvindo, acompanho. Acompanha. Evandro. Esse caso aqui, eu vou abrir divergência, dá também o brilhante voto do relator, porque, primeiro, é o caso de aplicação da súmula do Simples Federal. Nesse caso, a exclusão foi feita unicamente com base no contrato social. Depois de feita a exclusão, foram anexadas notas fiscais, mas essas notas fiscais não comprovam que ele exerceu a atividade vedada. Por quê? Deixa eu abrir a legislação do Simples Federal aqui, ó. O que é vedado é prestação de serviço de vigilância, limpeza, conservação e locação de mão de obra, né? Então, aqui, né, alegou-se que ele prestava serviço de vigilância, porque ele presta-se, o contrato social diz, serviço de portaria e verificação de alarme, de segurança. Então, ele foi excluído com base nessa atividade aqui de prestação de serviço de vigilância. Então, o primeiro motivo é que eu entendo aplicável a súmula do Simples Federal aqui, que a exclusão foi feita simplesmente com base no contrato social. Eu entendo que mesmo se depois da exclusão se anexasse outros documentos comprobatórios, esse não supriria, é o primeiro ponto. O segundo ponto, que anexou notas fiscais. Essas notas fiscais são serviço de portaria. O serviço de portaria não é vedado pelo Simples Federal, a não ser que seja prestado com locação de mão de obra. E não houve essa prova que esse serviço de portaria foi prestado por locação de mão de obra. Então, eu entendo que, efetivamente, não houve a prova de efetivo exercício da atividade vedada, nem antes do ato declaratório de exclusão, nem depois. Então, o data vem, eu vou divergir do relator. Evandro, eu só quero fazer uma pergunta, só para efeito de debate, né? Como o relator disse que, no começo está bem claro, que o fiscal foi lá, como era na época, inclusive, fez o contrato, pegou o contrato e está excluído. Aí ele foi e fez o trabalho de ação fiscal. E, segundo o relator, ele, nesse procedimento, ele trouxe uma série de informações que estariam exatamente de acordo com aquilo que você falou da súmula. Eu quero saber se o contribuinte pratica atividade vedada ou não. Parece que trouxe isso no curso do procedimento. É isso que eu estou só colocando. Olha, eu li rapidamente aqui, as notas fiscais, volto a dizer, são de atividade portaria que não é vedada. Perfeito. Paula, quer falar? Vai votar, Paula, daqui a pouco. Tá, não, era só para falar na questão da atividade vedada, eu acho que a gente poderia superar a questão das provas, porque elas foram apresentadas antes que o contribuinte tivesse a oportunidade de fazer a manifestação de inconformidade dela. Pelo que eu entendi, houve aí a exclusão do ADE, ele fez um termo contrário à exclusão do Simples, mas aí houve o lançamento reunido no mesmo processo, e antes, então, que aquele termo de exclusão fosse julgado pela DRJ, ele apresentou uma manifestação de inconformidade, podendo se manifestar e impugnar aquelas provas, né? Então, mas a questão que o Evandro está colocando, Paula, é que essas provas não, então, é isso que eu tô querendo chegar. A gente poderia superar. Salvo engano, as provas foram juntadas após a manifestação dele. Eu entendi pelo voto do relator que ele teve a oportunidade de se manifestar ou impugnar essas provas por causa do lançamento. Mas ele poderia ter impugnado no lançamento, mas ele já tinha apresentado a manifestação quanto à exclusão. Okay. Isso. Okay. Mas é isso que eu disse. Elas foram julgadas, as duas peças foram julgadas em conjunto com a DRJ, então a gente poderia superar essa questão das provas, caso
né, nessa questão temporal. Mas eu acho que você trouxe aí um ponto importante sobre a atividade que ficou comprovada, né? E de fato, eu não tinha me atentado, no princípio, de que a atividade de portaria, ela não estaria incluída aí na atividade de vigilância. E, de fato, são atividades diferentes, até porque a vigilância, e aí eu nem vou dizer, né, ela é diferente de portaria, né, até pelo fato das atribuições e das funções de um vigilante e de um porteiro estarem definidos e serem diferentes. Então, eu acho que você tem razão quando você traz esse ponto aí, de que a atividade ela não foi comprovada pela fiscalização, e aí é motivo de aplicação da súmula que não pode ser afastada. A gente discutiu a questão da atividade de portaria, acho que nos meses anteriores, né, que a gente entendeu que ela ensejaria exclusão somente se comprovasse que ela foi prestada com cessão de mão de obra. Tanto que teve um acordo meu dando provimento e um acordo negando o provimento ao recurso, porque em um estava comprovado que foi por cessão e o outro não houve essa comprovação. Pronto. Pagano, você queria falar novamente? Não, eu só para dizer que eu acompanho a divergência, tá? Não estou acompanhando o relator, não. É que você perguntou. O relator, mas está mudando, então. Não, só um minutinho. Muda. Eu vou... Espera um pouquinho só. Deixa eu só marcar um minutinho. O Pagano, você está acompanhando a divergência. Você tem entendido? Eu acompanho o relator. Divergência. Eu, na verdade, eu divirjo, né? Vai ter que abrir a divergência, porque você vota primeiro do que o Evandro. É verdade. Eu estava divergindo nesse ponto também, pela ausência de comprovação da atividade vedada. Tá. E não... Então, pera um pouquinho. Já fizeram uma confusão procedimental dos infernos aqui. Então, pera um pouquinho só. Você vai abrir divergência, porque o Evandro vai votar depois de você, ele vai acompanhar você, mas talvez não sejam os mesmos motivos, não sei nem se são, né? E o Luciano quer dizer também, falar também, mas antes eu vou passar a palavra ao relator para que ele possa se posicionar a respeito das informações trazidas para os demais conselheiros. O fato é o seguinte, em nenhum momento o contribuinte contesta a exclusão dele do Simples, tá? E as provas são várias notas fiscais ali de serviço de portaria, de vigilância, tá? Eu até citei algumas, mas são várias notas fiscais. O contribuinte em nenhum momento no processo contesta o fato da atividade dele, inclusive pelo contrário, ele confirma, olha, é uma atividade vedada. A decisão do DRJ até explorou isso, e eu até não aprofundei essa matéria aqui, por quê? Porque ele não contesta. O fato é que ele exerce várias atividades... E o microfone é aberto, gente, vamos fechar os microfones. Fala, Marco. Então, ele exerce várias atividades, inclusive serviço de monitoramento, tudo, aí teria que olhar todas as notas fiscais. Eu não aprofundei esse aspecto, até porque em nenhum momento no processo, tá, ele se defende disso. Ele até confirma, olha, já que eu sou uma atividade vedada, não poderia, ele recebe reclama direito adquirido. Isso está escrito com todas as tintas no processo, que ele concorda que a atividade é vedada, então não podemos fazer as vezes da parte aqui, né? Se vocês olharem a peça recursal dele, ele tenta aplicar a questão do direito adquirido, ó, já que é uma atividade vedada, ele não contesta que não exercia atividade vedada. Já que é uma atividade vedada, eu tenho direito, já que me deixaram entrar, eu tenho direito adquirido. Essa é basicamente a linha de defesa dele, tanto na manifestação de conformidade, impugnação, quanto na peça recursal. Ok, o Luciano pediu a palavra e depois o Iago, por vez. Eu gostaria de fazer a leitura de parte do acordo. Só um minutinho, o Luciano já pediu a palavra há algum tempo e o Iago também, depois você fala, por favor. Pode falar. Não, presidente, exatamente, só queria saber se o senhor vai abrir a votação ou... Não, eu estou no debate agora, né? Tá, perfeito. Então tá, vou guardar as argumentações que daí eu quero analisar. Perfeito. Iago, você queria se manifestar? Sim, presidente. Esse processo antigo é difícil a gente navegar nos documentos dele, realmente já começa a complicar. Mas todas as notas fiscais eu consegui olhar enquanto vocês estavam conversando, e todas elas são expressas com serviço de portaria, realmente. Né? Então, assim, se a gente for levar o contribuinte, eu acho que essa questão que a Paula levantou, que as provas já estavam no processo, eu acho que ela já é superada, mas a questão fundamental é quando a gente analisa as provas, elas estão falando de serviço de portaria.
Então, eu ainda não concluí ainda, que eu quero olhar de novo aqui o recurso do contribuinte para verificar se a gente está fazendo isso de ofício ou se ele realmente requereu isso ou não. Ele o Marco estava levantando agora, então por isso que eu... Presidente, é só para adiantar, eu vou pedir vista. Tá bom, então... Tá bom, então vamos fazer o seguinte, o Evandro pagando divergiu, o Evandro acompanha a divergência, nós invertemos, mas é isso, a situação é essa. Você quer ainda falar, Evandro, mas vai pedir vista. Eu gostaria, sim, só, porque eu mostrar que eu não estou fazendo isso de ofício. Aqui no recurso dele, ele tem um trecho aqui, eu vou ler. Ainda dando o seguinte raciocínio, não se pode presumir que a atividade da empresa configure uma das hipóteses de exclusão do simples aduzido pelo fisco, com base unicamente no texto do contrato social. Tal documento não merece ser considerado como prova suficiente da atividade realizada pela empresa. Outros elementos que sejam realmente probatórios deveriam ter sido juntados pela autoridade administrativa. Então, eu acho que ele está tocando nesse assunto, sim, que precisa de outros elementos comprobatórios. Eu não estou fazendo isso de ofício. Tá bom. Vista concedida, conselheira Júnia, depois voltamos a esse assunto, que é um assunto bastante interessante. Tá? Vista concedida. Julgamento encerrado. Após o relator negar provimento, 2 divergências. Continuando. Próximo item é o item 83. É sua relatoria, Evandro. Aproveitando que você está com a palavra aí, continua. Presidente, eu vou comentar que a vista, por precaução, é muito boa nesse caso, e até para dar uma olhada melhor nos notas fiscais. Foi o que eu disse. É um momento, esse processo é um pouco complexo mesmo, não é confuso, é um processo antigo que vale a pena ver. É muito bem pedida a vista pela conselheira. Prosseguindo, Evandro, a relatoria sua, item 83, desculpa, OHL Braga Desenvolvimento. Simples. Aqui está escrito exclusão, não sei se é indeferimento ou não, vou ver se eu vou. Deixa eu olhar aqui. São 2 documentos, é 83. Só carregando aqui o documento, pronto. Aqui se trata de foi exclusão do Simples Federal. Federal? Alô? É federal? Simples Federal? Esse aqui é federal, tá? Simples Federal, é de 2003, o ano calendário. Porque o processo é de 2010, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Tá bom, vamos lá. Então, ele foi feito com base, foi uma representação fiscal, acho que foi com base no ofício da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Finanças do município de São Paulo, né? Então, segundo o relato no ofício, a atividade do contribuinte consistia em prestação de serviço de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, né? E por isso ela estaria vedada a sua permanência no Simples, e com base nisso foi feito o ato declaratório, né? O acórdão julgou a manifestação de inconformidade aqui improcedente, manteve exclusão do Simples, e vamos ao voto. Qualquer detalhe a mais eu volto lá no relatório, né? Então, eu estou conhecendo o recurso, né? Então, conforme o relatório, trata o presente processo formalizado em 27 de maio de 2010, pela Delegacia de Administração Tributária de São Paulo, de representação fiscal para exclusão do Simples, motivado pelo ofício da Prefeitura, do Secretaria de Finanças de São Paulo. O cerne da questão discutida no primeiro processo é averiguar a atividade ouvida pelo recorrente, em específico a prestação de serviço de consultoria, que constitui, óbvio, a opção e permanência no regime do Simples Federal. Uma análise dos documentos que ensejaram a representação revela que essa fundamentou-se no objeto social da recorrente, ou seja, a prestação de serviço de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, conforme o documento anexo à representação que eu estou reproduzindo a seguir. No acordo de primeira instância, houve análise dos documentos apresentados na manifestação, contrato social, contrato de prestação de serviço e notas fiscais, conforme transcritos a seguir, né? Então, no objeto contrato social, de fato, tem essa atividade de prestação de serviço. Quanto aos contratos, aqui feita a análise aqui, é um contrato aqui de treinamento, de utilização de software, que fala como é que vai ser feita essa cópia do registro do software, ou seja,
é um software que é utilizado para gerenciamento dos recursos humanos, né? E essa empresa presta manutenção no software e presta treinamento também. Outros contratos de manutenção foram juntados, né? O conjunto de documentos fiscais compreende cópias autenticadas de notas fiscais, com o campo discriminação indicando tratar-se de treinamento e manutenção do sistema, né? Constando no canto superior esquerdo o logotipo da empresa e sua razão social, HL Braga Consultoria de Recursos Humanos. Na decisão recorrida, e eu vou frisar aqui que isso foi feito só na decisão recorrida, só pela DRJ, efetuou-se consulta ao sítio da recorrente na internet em que verificou as seguintes informações. Aí fala da empresa, do serviço de consultoria, né, dos treinamentos que ela presta. A recorrente alega que o verdadeiro e único objetivo da empresa é o treinamento e manutenção do sistema OHL Braga, sendo esse um sistema de computação ligado à área de recursos humanos. Afirma que a partir de janeiro de 2009 passou a realizar assessoria e treinamentos, enquadrando, ou seja, deixando de optar pelo regime Simples Nacional, passando a divulgar essa informação através do seu site. Isso a partir de 2009. Né? No acordo de primeira instância, depreendeu-se pelo conjunto probatório acostado aos autos que a defendente exerce exatamente a atividade registrada no seu contrato social de prestação de serviço de consultoria e assessoria na área de recursos humanos. Observe que trata-se de uma exclusão de ofício do regime Simples Federal, portanto, aplicável à súmula CAF 134. Não houve, por parte da fiscalização, a busca de outros elementos que comprovassem a execução da atividade de prestação de serviço de consultoria. O ato declaratório deu-se com base na representação da Prefeitura de São Paulo, cujo fundamento foi objeto social da recorrente. Data havendo decidido no acordo recorrido, entende-se que a partir dos documentos acostados aos autos, contrato de prestação de serviços de notas fiscais, que a atividade efetivamente desenvolvida pelo recorrente é o treinamento e manutenção do sistema OHL Braga. O fato desse sistema de computação ser utilizado na área de recursos humanos não comprova a efetiva prestação de serviço de consultoria. Entende-se que o órgão julgador exorbitou de sua competência trazendo aos autos novas provas, no caso a consulta ao sítio da empresa na internet. Caso entendesse necessário, poderia ter solicitado a diligência com oportunidade para que a recorrente se manifestasse sobre esse elemento antes do julgamento de primeira instância. Mesmo considerando essa prova, o recorrente apresentou documentos e alegações verossímeis quanto ao conteúdo do sítio na internet, que foi incluído posteriormente à modificação do contrato social realizada a partir de 1º de janeiro de 2009. Ante a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviço de consultoria, assiste razão à recorrente que se trata de simples prestação de serviço, cuja atividade não está vedada para a opção do contribuinte pelo regime do Simples. Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Fazendo uma síntese, a exclusão do contribuinte foi com base no ofício da Prefeitura de São Paulo. O ofício foi unicamente com base no contrato social. No recurso da manifestação de conformidade, o contribuinte traz outras provas. É o próprio contribuinte que traz o contrato social e traz as notas de prestação de serviço, para comprovar a tese dele que, olha, o serviço que eu estou prestando é manutenção e treinamento no sistema OHL Braga. Né? A DRJ, o jogador da DRJ, ele faz uma consulta ao site da internet, né? Ou seja, a posterior exclusão para comprar, ou seja, mostra que, de fato, isso é um indício que ele exerceu, né, uma atividade de assessoria na área de recursos humanos. Contudo, isso tem problema. Qual a data dessa consulta na internet foi feita a posteriori aos fatos que deram origem à exclusão? E o que o contribuinte traz em seu favor? Ele fala, olha, de fato, as informações na internet estão corretas, só que essa atividade de assessoria que está na internet, eu passei a prestar a partir de 1º de janeiro de 2009, a partir do qual solicitei minha exclusão no Simples Nacional. Então, eu não tenho detalhes dessa consulta, de quando foi feita exatamente. Embora seja um indício, as informações que o contribuinte traz são verossímeis. Olha, as informações na internet foram prestadas posteriormente aos fatos. E as notas fiscais, pelo que eu vi, e o próprio contrato social, né, são de prestação de serviço no sistema, não são de prestação de serviço de consultoria na área de recursos humanos. Por isso eu entendi que tem razão o contribuinte em seu recurso. Propósito do relator dar provimento mantendo a recorrente no Simples Federal, cancelando a exclusão. Debates. Um minutinho, por gentileza, presidente. Estou olhando o processo aqui.
nesse caso, só aproveitando que o Marco está olhando aqui, né? Nesse caso aqui, eu entendo que seria uma situação de nulidade, na verdade. Mas, por conta dessa inovação que é essencial, mas, nesse caso aqui, eu acho que é uma nulidade que nem vale a pena, primeiro porque a gente pode superar, já que está dando, né, provimento no mérito. Então, mas caso o resultado final seja pelo não provimento, eu já suscito aqui a questão da nulidade. Eu comento em passando, mas eu acabo superando isso. Sim, acho que o caso aí é realmente o caso de superar a nulidade. Porque você está dando provimento, né? Uhum. Mas, caso o resultado final seja pelo não provimento, eu acho que é essencial analisar essa questão da nulidade aí, da decisão recolhida. Mas ele passa por isso, né? Ele está aplicando de forma implícita o parágrafo 3º do 59. Sim. Uhum. Só porque, a depender, né, Iagro, porque o parágrafo 3º fala o seguinte: quando no mérito você puder dar provimento, você supera as nulidades. Exatamente. Né? Ok? Eu só estou colocando isso porque pode ser que, eventualmente, a gente não supere no mérito, o colegiado não supere. E se o colegiado não superar, eu já estou suscitando que eu acho que a gente deveria analisar a questão de nulidade. Entendi. Entendeu? Marco, viu aí? Eu estou olhando aqui. Na verdade, a exclusão foi, que nem o relator, né, diferente do meu caso, né, foi o relativo ao aprofundamento, foi só depois na decisão do DRJ. Eu estava olhando todas as peças aqui que fundamentaram a exclusão e vou ao encontro da avaliação do relator. Evandro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é sempre muito forte nessa posição que você assume, de que você assume a 134, eu também penso assim, mas você é ainda mais incisivo, dizendo que, nesse caso, tem que saber, sim, se o contribuinte pratica efetivamente essa atividade. Isso não foi visto lá, essa atividade dele, afinal de contas, porque se a Secretaria das Finanças de São Paulo, que provavelmente é a melhor parte de ISS que tem no Brasil, uma das mais completas, fez essa representação, essa atividade do contribuinte não era vedada, não? As notícias que eu tenho, embora eu não tenha aprofundado isso, que foi cancelado o auto lá, Ciccone, as notícias que eu tenho. Porque essa atividade que ele presta, você diz, olha, é no sistema, não é no RH, isso, como é que ficou isso, assim, já que você exige, olha, que a súmula tem que se aplicar para ver se pratica efetivamente uma atividade vedada, isso não ficou transparente nos autos aí para você? Não, pelo contrário, o que ficou transparente para mim nos autos é que a atividade dele não é vedada, é o treinamento e manutenção do programa lá de computador. Isso poderia não é assessoria. Poderia fazer, tá bom, ok. Colhendo os votos, então, a proposta do relator é dar provimento, cancelando a exclusão do contribuinte. Conselheiro Marco Rogério. Acompanhe. Pagano? Pagano? Acompanho. Júnior? Acompanho. Iagro? Acompanho. Paulo? Acompanho. Luciano? O relator. Também acompanho. O NAMI dá de provimento. Vamos fazer mais um só antes do almoço, do intervalo. Dá para fazer um rapidinho aqui, eu acho, né, se for rápido, da Júnior. Item 84, Júnior. Movimento, imagens e filmes. Se for um processo mais complexo, a gente deixa para após o almoço. Você se lembra dele? Oi, Júnior. Não estou te ouvindo, Júnior. Júnior, não estou ouvindo. Não estamos te ouvindo. Essa questão aqui pode dar discussão, acho que vai dar, inclusive, porque é sobre a questão de atividade vedada. Então, eu acho que não dá para a gente discutir isso. Então, deixa... A gente pode tentar ver o próximo. Posso 85, então. O item 85, Pedro Giovanni. Item 85. O 84 fica para após o almoço. 85, Pedro Giovanni. Relatoria da Conselheira. Mesma coisa, essa daqui também vai dar discussão, é atividade vedada. Item 86. Vamos lá. Aqui, item 86, Paulo Roberto Ferri.
Relatoria e Conselho ajuda. Os itens 84 e 85 faremos após o almoço. Vamos lá. Ok. Deixa eu ir no voto, se eu precisar, eu volto lá em cima. Recurso preenche os pressupostos. Contribuinte alega que os débitos inscritos em dívida ativa que motivaram a DE estão sendo discutidos na ação de execução fiscal número tal, a qual teria sido suspensa por despacho judicial. Alega também que tais débitos já estariam prescritos. Isso porque teria havido transcurso do prazo quinquenal ocorrido entre a data de sua exclusão no PAS. Está dando eco aí, Pagano, deve ser o seu. Pagano, microfone, Pagano. Entre a data de sua exclusão do PAS e o despacho decisório da Vara da Serra, previsto no artigo 156. A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à referida alegação por entender que falece competência da Delegacia da Receita Federal para apreciar o pedido de prescrição. Confira-se. Entretanto, cabe esclarecer a interessada que falece competência da EJ para apreciar o pleito cujo objeto seja a extinção do crédito tributário, não regularizado por outro órgão, PGFN, em discussão no Poder Judiciário. Tá? Correta a decisão da RJ. E aí eu aplico a súmula CARF número 1, né, que fala aí da concomitância. Sendo assim, uma vez que a matéria relativa à prescrição foi levada para o Judiciário, conforme reconhecido pela própria recorrente, não cabe à instância administrativa o seu conhecimento. No entanto, resta analisar a suspensão da execução promovida pelo juiz teria o efeito de suspender a exigibilidade. Para o Superior Tribunal de Justiça, a resposta é negativa. E aí eu coloco. De fato, a penhora não consta dentre as hipóteses de suspensão da exigibilidade. Isso, no entanto, não significa que a penhora tenha efeitos distintos. Tanto assim, e aí eu coloco o CTN. Em termos muito simples, é aquela questão que eu discuto, né, da certidão positiva com efeito negativa. Isso porque, se promovesse juntar de certidão de débito, seja quando da opção ou da exclusão, certamente teria o direito a optar ou permanecer no regime. E aí, eu mudo meu posicionamento. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão sobre o tema, e aí eu cito uma decisão do Fux, e eu faço questão de citar essa decisão, porque nessa decisão ele aborda o 206. Nas outras eu não via isso, ele fala claramente do 206. Destaca o trecho do voto do ministro relator, Luiz Fux, em que ele analisa os efeitos do 206, tá? E ele entende que, na verdade, não poderia haver essa equiparação. Analisando melhor a questão, entendo que o raciocínio quanto à equiparação dos efeitos da certidão positiva com efeito negativa poderia ser perfeitamente aplicável às exclusões relativas ao Simples Federal. Isso porque, sendo a Lei 9.317 lei ordinária, não poderia estabelecer limitações ao CPM, o qual foi recepcionado com status de lei complementar. No entanto, como o artigo 17.5 da Lei Complementar 123 restringe a opção ao Simples Nacional às empresas que possuam débitos com o INSS ou a Fazenda, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é correto concluir que a referida norma estabeleceu validamente restrição à abrangência do artigo 206, uma vez que trata-se de lei posterior ao CPM e de mesma hierarquia. Diante do exposto, altera o posicionamento expresso no acórdão 14.02.004.988 em relação às exclusões promovidas no âmbito do Simples Nacional. De todo modo, tal discussão é irrelevante para a hipótese dos autos. Isso porque, consultando o processo de final 841 na internet, verifica-se que o despacho judicial que suspendeu a execução não se baseou em garantia por penhora, mas em razão do disposto no artigo 40, parágrafo 2º. Aí eu copio aí. A suspensão prevista no artigo 40, parágrafo 2º, se dá exatamente porque não foram encontrados bens penhoráveis. Em face do exposto, nega provimento ao recurso. Então, só resumindo, por que eu estou mudando a minha opinião, porque, na minha opinião, o CTN equipara ao artigo 206 o débito garantido por penhora às causas de suspensão. Então, penhora não é causa de suspensão da exigibilidade, mas o CTN faz essa equiparação. Pronto. O que eu entendo? Então, você teria... Por que eu mudei nesse caso específico? Além da decisão do STJ, né, em que ele fala especificamente aí do 206,
eu raciocinei da seguinte maneira: você poderia ter uma lei posterior fazendo restrição ao CPM, tá? E nesse caso, como a lei complementar 123 é uma lei complementar e, portanto, de mesma hierarquia e é posterior, eu entendo que ela pode ter estabelecido validamente a restrição ao artigo 206 e por isso eu estou mudando minha posição. Independente disso, como eu disse, isso é irrelevante, porque embora ele tenha alegado que estaria garantido por penhora, a suspensão, no caso aqui, foi pelo artigo 40, parágrafo 2º, que é exatamente quando você não tem em conta bens penhoráveis. A posição da relatora é negar provimento, pelos motivos já expostos. Acho que esse assunto, só antes de Pagano falar, acho que fui até eu que inaugurei esse assunto aqui na turma, trazendo essas posições, que eu não concordava com essa suspensão de exigibilidade por embargo, etc. E a Júlia sempre se posicionou nesse artigo do CTN, mas agora mesmo reconheceu que tem uma decisão do STJ, eu já citei em vários dos meus processos, né? Então, só vou ler um pedacinho dessa, depois o Pagano vai falar, a respeito disso, que fala lá no STJ exatamente nessas condições que a Júlia acabou de falar. A penhora realizada em execução fiscal não é causa de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, portanto, é legítimo o indeferimento da exclusão da recorrente no Simples. E a respeito do 206, deveras, é certo que a efetivação da penhora, entre outras hipóteses previstas no artigo 9 da Lei 6.830, configura a garantia de execução fiscal, pressuposto para ajuizamento dos embargos pelo executado, bem como autoriza a expedição de certidão positiva com efeito negativo, artigo 206 CTN, no que concerne aos débitos pertinentes. Entre mentes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário, taxativamente enumeradas no 151 do CTN, quais sejam moratória, depósito montante integral do débito, reclamações de recursos administrativos e a decisão do STJ. Concessão de liminar e de segurança, concessão de liminar ou de exceção de tutela e outras espécies de ações judiciais e parcelamento, inibem a prática de atos de cobrança pelo fisco, afastando a inadimplência. Então, nesse ponto, eu acho que não há, da minha parte, nenhuma dúvida. Mas, Pagano, a palavra é sua. Dúvida, não é absolutamente nenhuma divergência em relação ao voto. Em relação ao Simples Federal, Júnior, você entende que nesse caso não se aplicaria... Sim, entendo por vários motivos. Essa aqui é só para delimitar, essa aqui é Simples Nacional, né? Isso é Simples Nacional. Ele só está querendo entender isso. Eu entendo que continua no Simples, que permanece no Simples Federal, primeiro. A decisão do STJ é específica para o Simples Nacional, tá? Segundo, o Simples Federal é lei ordinária e, portanto, ele não pode estabelecer validamente uma limitação ao artigo 206. Tá bom, isso é. Ok, está entendido, vamos voltar, porque Só mais uma pergunta, Ciccone. Em relação ao 40, você está dizendo que a execução fiscal foi arquivada porque não foi encontrado bens à penhora, né? Na verdade, ela fica naquela suspensão, ela arquiva, não encontra bens à penhora, e você fica com ela suspensa, arquivada. Essa questão, inclusive, eles deixavam isso às vezes arquivado, quando a fazenda deixa isso parado lá, depois de um ano, durante 5 anos, o STJ reconhece a prescrição intercorrente. Mas não tem nada a ver com penhora. Perfeito. Então, nesse momento, eu estou bem satisfeito, presidente. Obrigado. Votando, Marco. Acompanho. Pagano? Acompanho. Evandro? Acompanho. Iágaro? Acompanho. Paula? Acompanho. Luciano? Acompanho, relator. Luciano, só uma explicação para você, para não ficar uma situação que ficou estranha. Você tinha pedido a palavra naquele processo que foi saído com vista para a Júnia. Eu nem ouvi depois, porque saiu em vista, então, o assunto falou, tá bom? Só para te esclarecer, não foi esquecimento. Encerramos aqui, nesse horário do almoço. Agradeço a Patrícia em Brasília, estamos encerrando essa manhã e voltamos às 13h45. Muito obrigado, Patrícia.